Bom dia, meus queridos. Essa é a nossa agenda de hoje, segunda-feira. Dando continuidade ao nosso conteúdo Gênero Textual Fábula, nós temos aqui 3 perguntinhas com respostas pessoais, onde vocês vão ler e na aula via Meet nós vamos discutir as respostas. Vocês também podem pesquisar aqui sobre o rei dos animais no Google, certo? É mais o conhecimento sobre ele. Na questão 2, você acha que um pequeno ratinho, poderia salvar um leão de ser preso por caçadores? O que vocês acham? Nesta fábula, um ratinho ajuda um leão a escapar de uma armadilha. Leia e descubra como ele faz isso. Então, o título da fábula é O Leão e o Ratinho. Então, você vai ler e vai descobrir como foi que o ratinho salvou o leão. Na terceira questão, responda. O que o ratinho fez para salvar o leão? Que sentimento o ratinho mostrou sentir quando decidiu salvar o leão? Aqui você já leu a fábula, então você já sabe dar a sua resposta. Na quarta questão, toda fábula traz um ensinamento? Sim. Marque a frase com o ensinamento do texto. O texto é da fábula, o leão e o ratinho. Então aqui você marca a sua opção. Na questão 5, leia cada frase a seguir em voz alta com a entonação adequada. Turma, o que indica a entonação adequada na leitura da frase são os sinais de pontuação. Vou ler as frases. O ratinho salvou o leão. É uma pergunta. Olha o ponto de interrogação e é uma frase interrogativa. O ratinho salvou o leão. É uma frase afirmativa. Afirma que o leão foi salvo. O ratinho salvou o leão. Uma frase exclamativa. Alguém exclama que o leão foi salvo. Na sexta questão, releia um trecho da fábula. O trecho você vai ler e na questão A, circule o trecho com a pontuação que indica que o personagem vai falar a seguir. A pontuação que indica que alguém vai falar no texto é o sinal de 2 pontos. E pinte a pontuação na letra B, pede que pinte a pontuação que indica a fala do personagem. Então, qual é a pontuação? O travessão, certo, turma? Na nossa gramática, nós vamos estudar os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Presente, passado e futuro. Turma, o presente é o que está acontecendo agora, o fato do momento. O passado é aquilo que já aconteceu, passou. Se for à tarde, se você estiver no momento da tarde, passou de manhã, é passado. Futuro, aquilo que vai acontecer. Os verbos no presente, pulam, no passado, pularão, no futuro, pularão, no passado, pularam. Nós temos aqui no nosso conteúdo os tempos do verbo, presente, passado e futuro. Leia as frases e observe os verbos destacados. Os verbos destacados nas frases são os que estão em negrito. Tadeu pintou o quadro ontem. Então, o verbo pintou está no passado. Joana pinta o quadro hoje. Pinta. Quando ela fala, Joana pinta o quadro hoje, pinta, verbo presente. Carlos pintará um quadro amanhã. Pintará, verbo no futuro. Observe o quadro, vocês vão ler esse quadro e vão entender bem direitinho. Usamos verbo para indicar uma ação. Observe que nas frases todas estão praticando uma ação. A ação pode ocorrer em 3 tempos, no presente, no passado e no futuro. Observe que o quadro, verbo, quando e tempo. Então, aqui no quadro ele indica o verbo, quando é o tempo, e aqui o tempo do verbo, tá certo? E ao lado as frases. Vamos aqui à atividade. Leia parte da história A Zabumba do Cati. Esse é o texto. Vocês vão ler e observar que as palavras em negritos são verbos. E esses verbos, eles estão no
presente. Na questão A, em que tempo estão os verbos destacados no texto? Então, você vem aqui e marca. Você já leu o texto, sabe qual é o tempo. Na letra B, reescreva as seguintes frases, passando os verbos para o futuro. A frase é: Kiko corre e pula. Os dois verbos, turma, estão no presente. Então, você vai passar para o futuro. Na letra C, agora reescreva o seguinte trecho, passando os verbos para o passado. Nós temos o trecho no quadro. O trecho é: no galho daquele ipê roxo mora um velho amigo de Mico Maneco. Então, o verbo mora está no presente. Você vai passar o verbo reescrevendo o texto para o passado, certo? Dando continuidade, na segunda questão também temos um texto. Leia um trecho de uma história e circule os verbos que estão no presente. Turma, os verbos do texto estão no presente. A questão já diz. Então, você vai ler. Agora, reescreva esses verbos em ordem alfabética. Você vai observar a ordem alfabética dos verbos, vai escrever aqui, ó. A numeração já vai lhe ajudar. Terceira questão. Complete as frases com os verbos do quadro. Olha o quadro aqui abaixo, com 5 verbos. Depois, reescreva se eles estão no presente, no passado ou no futuro. Para que você coloque os verbos corretos nas frases, primeiro você leia as frases. Por exemplo, Marcos, o computador diariamente. Vamos escolher aqui. Marcos, andarei. O computador diariamente. Dá certo esse verbo? Não, né, turma? Então, você vai primeiro ler as frases. Na questão 4, reescreva as frases no futuro conforme o tempo. Mariana arrumará seu quarto. Então, o verbo no futuro, turma, prestem atenção, pode usar 2 verbos. Assim, ó. Mariana arrumará está no futuro. Mariana agora vai arrumar seu quarto. Então, o verbo na frase Mariana vai arrumar, ele está na forma infinitiva, com a terminação R. Ele vai precisar, para que ele se torne na frase, se apresente como verbo no futuro, ele precisa da ajuda do vai, tá certo? Na aula Meet, com mais tempo, eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Ó. Giovana lerá um livro. Giovana vai ler um livro. Rafael viajará com a família. Rafael vai viajar com a família. Entendeu? Na quinta questão, circule no diagrama verbos no passado, no presente e no futuro. Primeiro você procura, pesquisa os verbos, depois é que você vai listar aqui abaixo de acordo com o tempo de cada verbo, certo? Nós temos hoje na nossa aula também a ortografia do LH. Leia esta informação e circule a palavra LH. Animais sonham. É uma perguntinha. Os animais sonham? Turma, lembram do texto da Joaninha? Pois aqui também nós temos um texto informativo que foi retirado da revista científica Recrio. É sobre o leão, tá certo? Agora copie a palavra que você circulou. Pronto, a palavra que você vai circular é a palavra olhos. Na segunda questão, aqui é bem fácil também. Troque o L por LH e forme outras palavras. Olha como é fácil. Galo, galho. Tela, telha, ok? Agora, escreva o nome das figuras com alguma das palavras que você formou. Então, você observa o nome das imagens e escreve o nome, a palavra, nomezinho dele aqui abaixo. Nós temos aqui mais um texto. Complete as palavras do poema com LH. O título do poema é Minha Cama. Você vai completar todas as palavras do poema com a sílaba LH.
completando as palavras. Esse poema é de Sérgio Caparelli e é bem interessante ele, fala sobre a cana. Na quarta questão, circule no diagrama palavras com LH. Depois complete as frases com elas. Então aqui você vai completar as frases depois que pesquisar as palavras no diagrama, certo? Na página questão 5, veja o exemplo e faça o mesmo para completar os espaços de acordo com as palavras destacadas. Turma, as palavras destacadas são as que estão em negrito. Aqui nós temos o diminutivo. Nós já estudamos substantivo no diminutivo, lembram? Então, vela pequena é velinha. Toalha pequena é toalhinha. Turma, nem sempre o diminutivo leva a letra H junto, certo? Então, você vai ler as frases, as palavras que estão em negrito e vai dar o seu diminutivo, escrever o diminutivo. Na questão 6, o que é? Aqui é uma adivinha, certo? Descubra e complete as palavras com as sílabas do quadro. As sílabas são lhá, lhé, li, lhó e lhu. Então, você vai ler cada questãozinha e vai completar a palavra, que é bem facinho. Nome de uma parte da planta, folha. Bem legal e ainda tem a ilustração para ajudar. Na questão 7, escreva as sílabas que faltam para completar as palavras. Depois, copie as palavras que você formou. Aqui você vai completar primeiro a palavra com a sílaba LH, certo? E depois vai reescrever a palavra. Olha o exemplo. Baralho, você completou. Tinha bara, né? Agora formou a palavra, completou a palavra. Baralho. Então, do lado, você vai escrever a palavra completa. Se quiser até separar a sílaba, ainda é melhor. Fique por dentro. Na divisão de sílabas, o grupo LH não se separa. A sílaba, quando na separação de sílaba, quando tiver NH, LH, CH, o CH ou o LH não separam da vogal, tá certo? Na questão 8, junte-se a um colega, combine as sílabas abaixo e formem novas palavras com LH. Turma, aqui nós não estamos juntos, mas vocês vão formar as palavras, ok? Turma, boa aula, estudem, revisem. Estamos chegando ao final da nossa quarta etapa, tá certo? Bom dia e até a nossa aula do Meet, ok?